O homem que recebe despedidas e homenagens neste registro fotográfico não foi qualquer um. Ele montou o império criminoso mais poderoso do século XX, vendeu mais drogas que qualquer um e subornou juízes, ministros e generais para si. Ele criou um império pelo qual apostou sua vida. Uma aposta que perdeu no dia em que completaria 44 anos. Pablo Escobar Gaviria foi um narcotraficante, terrorista e, para dezenas de milhares de pobres antioquenhos, uma espécie de santo leigo. Essa contradição não é um acidente da memória. É o resultado de décadas de violência, exclusão e uma habilidade extraordinária para manipular a própria imagem. Nunca foi julgado, nunca passou um dia em uma prisão de verdade. Terminou encurralado no telhado de uma casa de bairro, sozinho e sem o poder que tanto lhe custou construir. Mas não vamos nos adiantar. Você sabia que ele chegou a controlar 80% da cocaína consumida nos Estados Unidos? Já ouviu falar que o governo colombiano? Você sabia que ele pôde projetar sua própria prisão como condição para se entregar? Para entender como ele chegou tão longe e como terminou onde terminou, é preciso voltar ao dia 2 de dezembro de 1993, o dia em que Pablo Escobar morreu. Neste vídeo, traremos informações que não mencionamos na primeira vez em que falamos de Escobar neste canal. Se quiserem que ampliemos relatórios apresentados, deixem sugestões nos comentários. Agora vamos começar. 1º de dezembro de 1942. Nasceu em Rio Negro, Antioquia, o segundo dos 7 filhos de Abel de Jesus Escobar, um vigia de fazenda, e Hermilda Gaviria, professora rural. A família se estabeleceu logo em Envigado, um município periférico de Medellín, onde a classe média baixa lutava para sustentar suas vidas com trabalho honesto e poucas ilusões de ascender na escala social. Pablo cresceu nessa Colômbia que saía traumatizada e sem garantias após o que ficou conhecido como La Violência, o período de guerra civil bipartidária que, entre 1948 e 1958, deixou mais de 200 mil mortos e uma incerteza social que acompanhava uma crise que deixava o país completamente destruído em mais de um aspecto. Era um país onde as oportunidades de ascensão dependiam menos do mérito do que do nome da família e da cor política que esse nome representava. A exclusão não era uma política declarada, mas os colombianos a aceitavam como parte da ordem natural. Nesse contexto, a ambição de Pablo Escobar não podia encontrar canais legítimos. Era inteligente e observador, com uma habilidade natural para ler as pessoas e calcular as consequências dos atos e das relações. Mas ele não tinha um sobrenome de peso, nem contatos, nem educação formal que lhe abrisse portas. O que ele tinha era determinação e uma disposição total para cruzar qualquer limite moral que se interpusesse entre ele e o que queria. Desde jovem, ele se envolveu em crimes, que aumentaram conforme ganhava experiência e consolidava sua audácia. Ele começou com cigarros contrabandeados, roubos de veículos para desmanche, revenda de lápides de cemitério que seu grupo retirava à noite e revendia polidas. Ele não era um jovem violento por natureza, mas essa ideia também não lhe causava nenhum conflito. Fazia parte do ambiente onde sempre viveu. Quando um homem o denunciou para a polícia nesses primeiros anos, essa pessoa apareceu morta. A mensagem ficou gravada no bairro para sempre. A violência gratuita não era seu método preferido. Em vez disso, ele se acostumou a medir suas ações, confiando em uma habilidade pouco comum nos estratos mais baixos da ilegalidade. Ele observava atentamente as dinâmicas sociais ao seu redor. Ele entendia que a Colômbia era uma sociedade profundamente classista, onde a classe alta, de bom gosto, moderna e educada, nunca quis se misturar com os de baixo. Essa exclusão Não era só econômica, era cultural, gestual. Isso podia ser visto no tom com que se dirigiam aos da classe social de Pablo em um banco ou em como eram ignorados em um órgão do Estado. Escobar experimentou isso na própria pele e nunca esqueceu. Essa ferida, real ou ampliada por conveniência narrativa, seria o combustível emocional do seu projeto de ascensão durante décadas. Seu primo, Gustavo Gaviria, foi o primeiro sócio sério. Juntos, eles escalaram do delito menor ao contrabando em grande escala, e do contrabando ao limiar de algo que naquele momento ninguém na Colômbia compreendia totalmente, a cocaína. Em meados dos anos 70, a demanda por cocaína nos Estados Unidos começou a crescer em uma escala nunca antes vista. O que antes era um vício das elites boêmias
se transformou em um fenômeno de massa. Executivos, artistas, esportistas e universitários, todos tinham seus deslizes e seus novos rituais para festas intensas. O Estúdio 54, em Nova York, era o símbolo de uma época em que a cocaína era onipresente e quase celebrada. A indústria do entretenimento a promovia sem dizer isso explicitamente, com apresentadores de televisão fazendo piadas sobre o pó branco no horário nobre. 50 mil quilos não era nada para certos setores dessa indústria. Eles compravam como se fossem balas. Alguém tinha que abastecer essa demanda. E Escobar foi um dos primeiros a compreender a escala disso e a organizar tudo com uma visão industrial. De Medellín, que Escobar liderou com os irmãos Ochoa e outros sócios, não foi simplesmente uma quadrilha de traficantes, mas sim uma corporação criminosa com estrutura gerencial, departamento de logística, rede de subornos institucionalizada e um braço armado próprio. Escobar inventou as cotas de investimento, um mecanismo pelo qual dezenas de sócios menores aportavam capital para uma carga garantindo os lucros, mesmo se o envio fosse interceptado. Isso era uma dinâmica empresarial completa, que distribuía o risco enquanto concentrava o controle. Em 1982, o cartel exportava 15 toneladas mensais de cocaína para os Estados Unidos, e a fortuna pessoal de Escobar era estimada em 30 bilhões de dólares, a tal ponto que a revista Forbes o incluiu em sua lista dos homens mais ricos do planeta. Era o auge de uma carreira que havia começado roubando peças de automóveis nos quintais de Envigado. Mas não se tratava de uma história de superação ou de astúcia empresarial. O outro lado desse poder era o terror. Escobar não comandou o cartel apenas com dinheiro e estratégias inovadoras. O assassinato por encomenda, uma prática pouco comum na Colômbia antes dele, se tornou sob seu comando uma indústria que empregava centenas de jovens das comunidades de Medellín. Ele os pagava, lhes dava identidade, exigia obediência total. A famosa frase era uma política de gestão, não uma metáfora. Prata ou chumbo. Não havia meio termo para os soldados e os fracos. A corrupção era o óleo que fazia a máquina funcionar. Juízes, policiais, políticos e militares faziam parte de um sistema de subornos tão sistemático que gerou uma classe inteira de funcionários, cuja carreira e prosperidade dependiam de que Escobar continuasse operando. Ao mesmo tempo, o patrão usava seu dinheiro para construir uma base social nos bairros populares de Medellín. Campos de futebol, distribuição de mercadorias, moradias para os deslocados. O bairro que ele construiu para famílias sem teto, que alguns ainda hoje chamam pelo seu nome, foi seu investimento mais rentável em termos de imagem. Esses mesmos bairros produziam os pistoleiros do seu exército privado. Era controle social e capital político ao mesmo tempo. Ele tinha a estrutura cronometrada e o controle já era sua segunda natureza. Foi então que ele bolou uma jogada inusitada. Que Medellín, o que aconteceu com a audácia que o caracterizava, Escobar se lançou na política. Foi eleito deputado suplente por um movimento liberal. Chegou ao Congresso, viajou para Washington e tirou fotos sorrindo com a atitude de um verdadeiro estadista. A estratégia era clara. A imunidade parlamentar servia como um escudo jurídico e o acesso ao poder político era o próximo nível do seu projeto de ascensão. O ministro da Justiça, Rodrigo Lara Bonilla, foi quem cortou esse caminho. Em sessões do Congresso, em declarações públicas, Lara apontou nominalmente os narcotraficantes infiltrados na política colombiana e documentou a origem ilícita de suas fortunas. Escobar foi denunciado abertamente e se viu obrigado a responder. Diante das câmeras, negou tudo com a serenidade de quem passou anos ensaiando a mentira, mas ninguém acreditou nele. Ninguém era ingênuo o suficiente para isso. Em 30 de abril de 1984, um grupo de pistoleiros em motocicletas assassinou o ministro Lara Bonilla no norte de Bogotá enquanto ele voltava para casa. Sua escolta era anormal para alguém de sua posição, mas seu carro não era blindado. O magnicídio foi uma declaração de guerra ao Estado colombiano e a Colômbia respondeu da mesma forma. No funeral do ministro, o presidente Belisário Betancur anunciou que o país usaria a extradição para os Estados Unidos como instrumento central na luta contra o narcotráfico. Escobar, por sua vez, respondeu com uma campanha de terror sem precedentes na história do Congresso. Foi terrorismo puro, calibrado para produzir um resultado político muito claro, que a Colômbia
desistisse do projeto de aplicar a extradição. A escolha dos alvos era sistemática. Magistrados que estudavam tratados de extradição apareciam assassinados, assim como também eram eliminados os jornalistas que investigavam o cartel. Em Medellín, a polícia era caçada nas ruas com recompensas em dinheiro por cada agente abatido. Os oficiais de polícia eram assassinados quando estavam nos parques brincando com seus filhos. Agosto de 1989, pistoleiros do cartel assassinaram Luiz Carlos Galán Sarmiento em um comício político em Soacha. Galán era o candidato presidencial com maior apoio popular, o político que havia retomado com mais firmeza a bandeira de Lara Bonilla. Sua morte foi um golpe no coração da democracia. Para a imensa maioria dos colombianos, sufocados pela violência crescente, aquele dia significou ficar sem futuro. 2 meses depois, em 27 de novembro de 1989, um avião da Avianca que fazia a rota Bogotá-Cali explodiu 5 minutos após a decolagem. Morreram 107 pessoas, entre elas Gonzalo Hernán Rojas Castro, um engenheiro mecânico de 38 anos. Seu filho de 10 anos soube da notícia na escola. Décadas depois, esse menino diria que não se lembra do último abraço com seu pai, e que é justamente isso, não a lembrança do que houve, mas o que nunca mais haverá, que ele mais sente falta. Esse tipo de crime é a medida exata de até onde Pablo Escobar chegou, e também é a razão pela qual a fascinação que sua figura gera é tão difícil de engolir para quem viveu isso por dentro. Porque por trás de cada número há uma família destruída, um filho que cresceu sem pai, uma viúva que teve que reconstruir uma vida que foi demolida sem a menor consideração em um segundo. Era impensável que os colombianos suportassem tamanha impunidade. E é assim que nossa história volta ao começo. A Constituição de 1991 proibiu a extradição de cidadãos colombianos. Foi uma vitória política do narcotráfico sobre o Estado, conquistada à base de terror. Com esse escudo legal a seu favor, Escobar aceitou negociar sua rendição. As condições que ele impôs revelavam tudo sobre a verdadeira natureza do poder na Colômbia naquele momento. A prisão seria construída de acordo com suas especificações nas montanhas acima de Envigado, seu município natal. Eles a chamariam de La Catedral e teria campo de futebol, bar, área de lazer, quartos individuais com televisores e telefones. A guarda seria escolhida por ele. E como se isso não fosse suficientemente delirante, a Polícia Nacional não poderia se aproximar a menos de 3 quilômetros do perímetro. Mas o governo colombiano aceitou todas as condições. Desde La Catedral, Escobar continuou comandando o cartel com a mesma facilidade de quando estava livre, recebia visitas de negócios, fazia festas e dava ordens com total normalidade. Desse novo centro de operações, ele passou a fazer uma limpa em suas fileiras. Ele executou seus próprios sócios. Os irmãos Moncada e Galeano foram assassinados dentro da prisão após um conflito por dinheiro. Seus próprios homens realizavam as execuções dentro do perímetro de um estabelecimento prisional do Estado colombiano. Ele era o chefe supremo, comandando um feudo privado com a bandeira do Estado na porta. Poucos eventos recentes demonstraram com tanta clareza o alcance do poder do crime organizado sobre as instituições. A dimensão dessa humilhação institucional era difícil de processar. A Colômbia estava negociando com um homem que havia assassinado seu ministro da Justiça, seu candidato presidencial mais popular e os passageiros de um avião comercial. E esse homem havia conseguido que construíssem para ele um retiro na montanha e o divulgassem para o público como se fosse uma prisão. A Constituição de 91 havia eliminado a extradição sob uma pressão de sangue e dinamite, a qual nenhum governo democrático deveria ter cedido. Mas esse passo já havia sido dado. Quando o governo tentou transferi-lo para uma instalação penitenciária de verdade em julho de 1992, Escobar desapareceu na escuridão das montanhas de Antioquia antes que viessem buscá-lo. A versão oficial foi uma fuga, mas as evidências apontam para outra direção. O general responsável pela operação desobedeceu ordens presidenciais por horas, adiando a transferência sem explicação. A suspeita de que alguém facilitou a fuga nunca foi desacreditada de forma convincente. Os 19 meses seguintes foram os mais sangrentos de todo o ciclo. Sem a proteção formal de La Catedral, Escobar lançou sua campanha de extermínio mais brutal. Cerca de 5.000 pessoas morreram nesse período como resultado de suas operações contra opositores e autoridades.
mas também eram seus últimos meses. Em 1993, Escobar era um homem em queda. Suas redes estavam sendo desmanteladas constantemente e seus tenentes caíam um por um. Suas propriedades eram explodidas pelos PEPs, uma coalizão de inimigos que incluía ex-sócios traídos, paramilitares e vítimas do cartel, todos com conhecimento de primeira mão sobre a organização que combatiam. Os PEPs operavam com uma brutalidade tão selvagem quanto calculada. Os ataques eram direcionados exatamente nos pontos vulneráveis. Eles já tinham estado dentro e conheciam cada detalhe do sistema. O apoio norte-americano não foi um fator menor e nunca foi totalmente revelado. A DEA, a Administração de Repressão às Drogas, forneceu tecnologia, inteligência e pressão diplomática. Unidades especiais do exército norte-americano operavam na Colômbia, em uma zona legal que o governo colombiano preferiu não definir com muita precisão. A guerra contra o narcotráfico, que os Estados Unidos haviam declarado apenas da boca para fora durante anos, enquanto consumiam o produto com entusiasmo, ela se tornou operacional quando Escobar começou a ser um problema geopolítico mais do que um fornecedor tolerável. O bloco de busca, unidade especial criada para capturá-lo, operava com tecnologia de rastreamento telefônico fornecida pela DEA e com equipamentos de interceptação de origem francesa e britânica. A estratégia era simples: pressionar a família de Escobar até que ele cometesse o erro de se comunicar com eles mais do que devia. A família havia tentado deixar a Colômbia em 2 ocasiões. Na última vez, chegaram até a Alemanha, onde foram deportados de volta por intervenção da polícia colombiana e da DEA. Ao chegarem ao aeroporto El Dorado, sua esposa Vitória Henao e os filhos de Escobar foram confinados nas residências Tequendama, no centro de Bogotá, sob vigilância permanente. Escobar sabia que aqueles telefones estavam grampeados. O edifício pertencia ao Fundo de Aposentadoria das Forças Armadas, e ele sabia que não podia falar por mais de 2 minutos sem ser localizado. Ele ligava disfarçando a voz, fingindo ser um jornalista. Em 1º de dezembro de 1993, Pablo Escobar completou 44 anos. Ele comemorou em uma casa no bairro Los Olivos, uma área residencial de classe média de Medellín, na companhia de um de seus filhos e de seu último guarda-costas, Álvaro de Jesus Agudelo, apelidado de Limón, que havia começado sua carreira como motorista. No dia seguinte, incapaz de conter a angústia pela sua família, Escobar ligou novamente. A segunda ligação daquela manhã durou mais de 2 minutos. A triangulação foi imediata. O bloco de busca enviou unidades para Los Olivos. A última coisa que Escobar disse ao filho foi: "Espera aí, estou vendo uns movimentos estranhos." O confronto foi breve. Escobar tentou fugir pelo telhado, onde foi atingido no torso e nos pés. Uma bala atravessou sua cabeça. Era meio-dia de 2 de dezembro de 1993. A identidade de quem fez o disparo final ainda é disputada. Há quem afirme que foi um atirador de elite do grupo Los Pepes. Outros apontam para um oficial da DIJÍN, a Direção de Investigação Criminal e Interpol, a unidade de elite da Polícia Nacional da Colômbia. Alguns apontam para forças especiais com assistência norte-americana. A família Escobar defende que Pablo se suicidou atirando embaixo da orelha direita, coerente com o lema que ele mesmo havia difundido: um túmulo na Colômbia antes que uma cela nos Estados Unidos. Nenhuma versão foi definitivamente comprovada nem descartada. O que é certo é que Medellín comemorou e também chorou, já que mais de 20.000 pessoas compareceram ao seu funeral. A morte de Pablo Escobar desintegrou o cartel de Medellín em poucas semanas. O negócio não desapareceu, se fragmentou em organizações menores e depois se reconfigurou sob o domínio temporário do cartel de Cali, cujos líderes seriam capturados poucos anos depois. A Colômbia continuava produzindo cocaína e os Estados Unidos continuavam consumindo. O ciclo não foi quebrado com um cadáver em um telhado de Medellín. O que se quebrou foi a ilusão de que bastava eliminar um único responsável para resolver tudo. O legado de Escobar na Colômbia contemporânea é um dos mais perturbadores da história latino-americana recente, não por sua ambiguidade moral, mas sim pela ausência dela. Não há zona cinzenta nos crimes que ele cometeu. No entanto, 30 anos após sua morte, sua imagem está em camisetas, em roteiros turísticos, em séries de televisão. O turismo do narcotráfico é uma das principais atrações de Medellín, e Escobar é sem dúvida a figura central.
Essa transformação do horror em entretenimento não é inocente. É sintoma de algo que as vítimas vêm denunciando há décadas. A história está sendo contada do ponto de vista errado. Uma fundação dedicada a documentar o narcoterrorismo estima que as vítimas diretas desse período podem chegar a cerca de 30 mil pessoas. Juízes, policiais, jornalistas, candidatos à presidência, passageiros de aviões e até crianças esperando o transporte escolar. Cada um deles tem uma história que nenhuma série contou com tanta intensidade quanto a vida do homem que os matou. A Comissão da Verdade do Museu da Memória de Medellín, os testemunhos preservados por organizações de vítimas, todos são esforços para equilibrar esse relato e colocar no centro aqueles que o sistema narrativo dominante relegou ao fundo da cena. Pablo Escobar explorou a exclusão social para construir um poder criminoso inédito, tornando a violência um instrumento de negociação política, e que deixou para a Colômbia uma herança de desconfiança institucional, corrupção normalizada e uma dívida moral com suas vítimas que ainda não foi quitada. Além disso, e isso é o mais incômodo, foi resultado de um sistema que o permitiu. Uma sociedade que fechou todas as portas legítimas de ascensão social e depois se escandalizou quando alguém decidiu entrar pelas ilegítimas. O corpo encontrado no telhado de Los Olivos não era apenas o de um narcotraficante morto, era o final de um capítulo que a Colômbia ainda está terminando de escrever, sem saber se será capaz de lê-lo para seus filhos.